Perfeito. Bom, hoje o assunto vai ser o capítulo 3 desse livro aqui. Acho que aí aparece o contrário, né? Mas é como enriquecer com paz de espírito do Napoleão Hill. E o capítulo 3 desse livro, ele diz: a atitude mental básica que traz riqueza e paz de espírito. Que é o que esse livro trata. Muito interessante esse livro, por isso que eu resolvi trazer alguns tópicos aqui pra gente ir discutindo, né? Trazer essa reflexão pra nossa vida, pro nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo tá em busca, né, de melhorar a vida, e melhorar a vida tá incluído, inclusive, adquirir riquezas, né? Dinheiro, sim, dinheiro pra gente fazer as coisas, pra gente realizar coisas na nossa vida, que nessa terceira dimensão, sem ele, não é possível realizar. Então, a gente tem que quebrar aí todas as barreiras que diz que a gente não é capaz, né? E riqueza faz parte. A gente precisa eliminar essa crença de que eu tenho o suficiente, quando na verdade eu tenho uma mala de desejos que eu nunca consigo realizar, porque eu não tenho dinheiro para realizar. Márcia, querida, seja bem-vinda. Ivete, bem-vinda. Estou dando um tempinho aqui e a gente já vai falar sobre o terceiro capítulo hoje do livro Como Enriquecer com Paz de Espírito. Eu já vou começar a ler esse trechinho que eu vou puxar essa live, tá bom? Então, aqui no capítulo 3, ele traz esse tema, que foi o tema que eu coloquei aqui no título da live, a atitude mental básica que traz riqueza e paz de espírito. Então, ele diz aqui no trechinho: uma vida de riquezas apreciada por uma mente em paz é mais comum para homens que mantêm uma atitude mental positiva com definição de objetivo. Você acrescenta grande poder positivo à sua atitude mental e pode usar motivos definidos para sustentar as ações que o impulsionam em direção ao objetivo. Ao mesmo tempo, pode instalar guardiões espirituais para manter suas atitudes em alto nível de sim e evitar conflitos de motivo e sintonizar-se com outras mentes positivas. Esses guardiões espirituais aqui, ele, né, no seu entendimento, ele criou uma forma de criar guardiões que ele pudesse sempre invocá-los para que fosse feita a proteção da mente dele. Então, é como você cria aí o seu guia, um guia espiritual, e você define que aquele guia, toda vez que for invocado, ele vai ter uma tarefa ali para atuar dentro do seu processo mental. Então, é bem interessante. E aí, como que eu começo essa live de hoje? Já falando para vocês, fazendo, né, um exercício aqui. Porque eu acho que muito mais importante do que ficar falando é colocar vocês em ação para usar a mente e pensar. Então, qual é a primeira tarefa aqui? Quais são os meus objetivos na vida? Vocês já têm definido todos os objetivos que vocês desejam alcançar nessa vida, nessa existência? Não olhando para o fim dela, ou seja, não importa se você acha que você vai viver só mais 10 anos, ou mais 50, ou mais 100 anos, não importa. Mas quais são os seus objetivos? Eles estão definidos? Essa é a primeira reflexão desse dia para a gente dar o entendimento desse capítulo aqui. Porque é exatamente sobre isso que trata o nosso trabalho, o nosso processo mental, aonde sim eu entro no desenvolvimento dessa mentalidade. Só que para mim desenvolver essa mentalidade positiva, essa mentalidade de riqueza e essa mentalidade de paz de espírito, eu preciso saber para onde eu estou indo e por que eu estou indo. E é aí que entra essa definição dos nossos objetivos. E esse objetivo da nossa vida, ele está relacionado a todas as áreas. Então, na área financeira, qual é o meu objetivo financeiro? Na área de relacionamentos, qual é o meu objetivo nessa área? Na área de saúde, qual é o meu objetivo? Então, todas as áreas, elas devem ter objetivos definidos.
Alguém de vocês aí já tem tudo isso na ponta do lápis, assim, já tá escrito, já tá definido, e vocês já trabalham atuando no alcançar, ou seja, na realização desses objetivos? Para quem de vocês isso já é claro? E quem entrou aí depois, bom dia e bem-vindos. Fala aí, gente, já vai, se vocês puderem escrever, se vocês puderem deixar isso no mental de vocês, para vocês usarem como uma reflexão no dia de hoje, é muito importante. Será mesmo que eu estou acordando todo dia de manhã sabendo que eu tenho objetivos para alcançar? Ou seja, é a minha meta, a minha missão aqui nessa vida, que é a realização? Nós estamos aqui, eu sempre digo, que nós estamos aqui para descobrir todo o nosso potencial de realização. E nós estamos aqui para criar uma realidade nova, diferente, a partir da perspectiva do nosso espírito. E por isso é muito importante a gente ter esses objetivos definidos na nossa mente. E uma coisa muito interessante quando a gente pensa na questão do objetivo, é que é no momento em que você senta para analisar esses objetivos ou para definir esses objetivos, você já vai entrar em contato com as suas crenças. Então, vou dar um exemplo aqui. Você decide que você vai criar um objetivo na sua vida financeira, por exemplo. Então você quer até tal data atingir um valor X. Só que quando você começa a estudar isso, vai lá, coloca a data, coloca o valor, você já vai perceber que existe uma conversa interna. Dizendo, eu acho que isso é muito. Não, eu acho que isso não. Eu acho que eu não vou conseguir tudo isso não. Eu vou diminuir o valor. Gente, eu tô falando isso porque quando eu fui fazer este exercício, porque até então, alguns meses atrás, eu não tinha um valor definido que eu queria manifestar na minha vida. Isso, se eu estou aqui nesse planeta, terceira dimensão, onde o dinheiro ele é necessário para a gente criar a nossa realidade, eu preciso saber qual é esse valor. O que eu acredito realmente que vai ser suficiente para completar todos os meus desejos. E quando eu fui fazer esse exercício, que eu coloquei um valor, eu comecei a ter uma conversa interna de dizer, não, eu acho que é muito, não, vou colocar menos. Aí mudei o valor, coloquei menos. Nossa, mas nesse tempo, será que eu vou... não, eu acho que é muito pouco tempo. Não, eu acho que eu vou estender o tempo. Eu comecei a perceber várias conversas internas. Indo contra aquilo que eu estava definindo como objetivo. Ou seja, o meu programa, que é comandado pelo ego, ele estava dizendo, não, você não é capaz. Não, isso é muito para você. Não, você não vai ter capacidade nem inteligência suficiente para você conseguir isso em tão pouco tempo. E essa conversa interior, ela aniquila qualquer sonho, ela bloqueia qualquer sonho, qualquer possibilidade de você acreditar que você pode. Se você der ouvidos a ela, o que acontece? Foi o que aconteceu comigo. Eu fui lá e mudei o valor, coloquei um outro valor. Não, realmente, eu não tenho capacidade para chegar nesse valor, então eu vou colocar um valor menor, de acordo com aquela capacidade que eu acredito que eu tenho. Então eu já começo, eu mesma, já comecei a me auto-sabotar no meu processo de definir os meus objetivos. Edelisa disse, bom dia, Neuza. Bom dia, Edelisa, seja bem-vinda. Perceberam a importância que é a gente fazer esse exercício? Para que a gente possa pegar os nossos padrões limitantes, as nossas crenças. E a gente precisa anotar essas crenças. Então, nessa conversa interior minha, eu já percebi que eu tinha crença de incapacidade. E às vezes a gente fala, não, eu acredito que eu sou capaz. Só que quando a gente vai introduzir essa capacidade em certas conquistas, a gente percebe que a gente não acredita que somos capazes.
E dentro do processo de prosperidade, de riqueza e até mesmo do desenvolvimento espiritual, muitas vezes existe uma conversa interior dizendo: não, você não é capaz. Só aquele guru ou só aquela outra pessoa lá, que ela é muito conectada, que ela tem a capacidade de se conectar com o eu superior dela, com, enfim, com anjos e mestres e outros seres. Não, eu não tenho capacidade para isso. Eu sou pequenininha, sou limitadinha. Então, quando a gente vai trabalhar essas questões de o que eu quero, por que eu quero, é onde a gente vai pegar essas limitações da nossa mente. Bom dia, Roberto. Oi, Roberto, bom dia, seja bem-vindo. Estamos aqui, ó, já falando aí. Se você não pegou o início, depois você assiste, que vai ficar gravada lá no YouTube, tá? Então, aqui, gente, esse exercício, definição de objetivos e encontrar ali, no momento em que você está fazendo a definição, as suas limitações, as suas crenças e a sua conversa interior que te bloqueia, ela é importante para você já criar ação. Então, quando eu fiz esse exercício, cada vez que eu percebia essa voz interior dizendo, é muito, eu ia lá e dizia, peraí, por que é muito? Por que eu estou acreditando que isso é muito para mim? Será que eu não me sinto merecedora? Olha só, já surge uma outra crença. Então, se eu estou achando que aquele valor que eu estou definindo como uma meta e um objetivo na minha vida, ele é muito para mim, é porque eu não me sinto merecedora daquilo. Mesmo sabendo que existem milhões de pessoas que já atingiram aquele objetivo. Eu não me coloco como merecedora, eu não me coloco como capacitada. E aí a gente entra num outro ponto também, que é uma vez que eu defini, que eu olhei e eu enxerguei que eu tenho essa limitação, quais são as ações que eu preciso criar para eliminar essa limitação da minha mente? Primeiro, eu preciso entender que se alguém já conseguiu, eu também posso. Pronto, acabou. E aí eu vou para outro objetivo, que é quais são as ações que eu preciso fazer hoje para eliminar esses bloqueios que estão na minha mente, que são essas crenças. O que eu preciso fazer? Quais são as ações? Então eu começo a gerar uma atitude mental positiva para trabalhar essas questões que estão me limitando. Por que a gente precisa definir o objetivo, então? Porque se eu não defino o objetivo, eu não me coloco ali frente a frente com as minhas limitações. Elas não vão aparecer. As limitações, elas vão ficar ocultas o tempo todo na sua mente se você não tiver o objetivo definido. Se você não saber qual é o caminho que você vai trilhar. E não é nem saber o como você vai trilhar, mas é saber o caminho que você vai trilhar. Entende? Fez sentido aí para vocês? Quem pegou a reflexão aqui do começo? Percebe numa análise curta quanto a gente pode pegar de informação que é prática, né? Do nosso subconsciente, que está registrado lá, mas no dia a dia a gente não consegue perceber? Então, essa pergunta, essa questão da gente entrar na pergunta, da gente se questionar a partir dessa voz interior, é importante para você saber quais são os passos que você vai dar e quais são as suas limitações. Isso é super importante. Quando você define esse objetivo, uma vez que você definiu ele, né? Então, você foi lá, você definiu, você encontrou as crenças, as limitações, você gerou as ações, tudo isso vai te dar um combustível ali que vai tornar a sua mente positiva. Se eu sei para onde eu vou, é muito mais fácil eu usar a minha mente para criar essa visualização da ideia realizada do que eu me preocupar com os obstáculos. Porque é tão gratificante você imaginar, só de imaginar que você está alcançando um objetivo que você definiu e que é importante para você,
que os obstáculos, os medos, todas essas inseguranças da nossa mente, elas se tornam menores. Então, a definição do objetivo, ela passa a ser uma crença ou um desejo fortalecedor. E aqui eu vou ler um trechinho aqui do livro que ele diz assim: uma pessoa que mantém uma atitude positiva vai achar todo o sim possível para torná-lo parte da sua vida. Uma pessoa que mantém uma atitude negativa vai tender para o lado não, perder muito do que é bom e viver com muita coisa que é dolorosa e prejudicial. Então, esse aqui é o ponto mais importante quando a gente fala de atitude positiva. E a atitude positiva, ela está relacionada a você saber o que você quer para essa existência. O que você quer construir, o que você quer experimentar, o que você quer vivenciar para essa existência. É claro que você sempre vai escolher coisas que te tragam prazer, coisas que te tragam felicidade. E é neste lugar onde você vai encontrar um espaço na sua mente para desenvolver essa atitude mental positiva. Ou seja, a gente tem na nossa mente dois aspectos, o aspecto positivo e o negativo, ou, como ele diz aqui, o sim e o não. De acordo com o seu foco, é a forma como você vai criar a sua realidade. Então, se eu foco nos obstáculos, a minha vida se torna dolorida. Por quê? Porque eu me limito aos nãos da vida. E aí, esses nãos, eles vão vir em forma de obstáculo, em forma de dificuldade. E, inclusive, as pessoas que vão chegar na nossa vida vão ser aquelas pessoas que vão trazer problemas. Ou aquelas pessoas que vão puxar o tapete. Por quê? Porque está relacionado à minha atitude mental. Que no caso é negativa. E aí entra muito as leis, né? Lei da atração, lei da vibração. Como que eu estou vibrando em relação ao que eu quero viver nessa experiência de vida? Quem eu quero ser nessa experiência de vida? Se eu não tenho o objetivo, eu não sei quem eu quero ser. Eu não sei o que eu quero desenvolver. Eu não sei até onde eu quero chegar. Eu não sei qual é o caminho que eu quero trilhar. Eu não tenho foco. Entende? Quem de vocês aí já identificou que vocês precisam rever os objetivos de vocês? Ou que vocês achavam que o objetivo estava definido e na realidade não está definido? Às vezes a gente tá num emprego ou numa profissão que a gente nem sabe por que a gente tá lá. E quando vem essa pergunta, esse é o seu objetivo de vida? A maioria das pessoas, elas vão dizer que não é o objetivo de vida delas. Elas estão ali pelo dinheiro, pela comodidade, pela segurança, pela estabilidade. Mas aquilo ali não é o objetivo de vida, é aquilo que vai trazer essa completude, essa plenitude, essa felicidade, essa sensação de realização. E aí, de repente, o que move essa pessoa para estar naquele lugar é a conversa interior dela, que diz: ah, não é seguro você sair, não é seguro você mudar, você não vai conseguir, tá difícil. E aí ela acredita na conversa interior, porque ela não se conectou com a ideia de que ela é o potencial. Nós somos o potencial, lembra? A nossa mente, ela é ilimitada, então nós temos o potencial. Só que a gente se permite ser levado pela história que a gente está ouvindo internamente, pela conversa interior. A Meire falou eu, Roberto eu, Edelise euzinha, Tati eu. Sim, e eu me coloco nessa situação também em muitos aspectos ainda, né?
E aí, olha, uma coisa que eu tava. Essa questão de prosperidade, de dinheiro, de riqueza, abriu muito a minha mente depois que eu li esse livro aqui, ó. Porque antes eu achava que eu estava totalmente sintonizada nessa frequência, só que eu não estava. Eu não sabia, eu tinha uma questão de não saber falar do meu trabalho, não saber vender o meu trabalho, não saber dizer que o meu trabalho é um trabalho bom, de não ter o reconhecimento. Gente, eu tinha tudo isso. Eu tinha tudo isso. E como que eu vou prosperar se eu tenho toda essa limitação dentro de mim? Né? Muitas vezes eu me peguei com uma conversa interior dizendo, nossa, mas tem tanta gente que faz um trabalho muito melhor do que o seu. Então eu estava me comparando e me colocando numa posição menor, como se eu não tivesse um potencial para desenvolver dentro do meu conhecimento algo bom, algo que fosse contribuição. Então essa conversa era uma conversa limitadora minha. E aí sim, precisa um trabalho, e precisou um trabalho com certeza. De acreditar, e hoje eu acredito que neste universo e neste planeta Terra existe espaço para todo mundo, não importa o que você faz, não importa da forma como você faz, existe um espaço para você. E esse espaço não é limitado, é abundante. É abundante, ou seja, não existe escassez. Quando a gente fala de espaço para todos, todos nós temos o potencial e todos nós temos espaço para desenvolver este potencial. Para isso, a gente precisa ter essa mentalidade positiva e esse desejo definido. Porque o meu desejo pode ser muito diferente, por exemplo, do desejo da Tati, da Edelisa, do Roberto. E não é melhor nem pior, são apenas objetivos diferentes. Mas uma vez que eu sei e que eu acredito nisso e que nenhuma conversa interior minha possa me limitar a realizar isso, eu vou lá e consigo realizar. E aí eu começo a mudar, porque quando eu crio esse desejo na minha mente, a própria mente, ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar através da vontade. Então essa vontade, ela vai surgir dentro de você. Quando você tem certeza do que você deseja. E se é dinheiro, tem que ter valor. E se é um relacionamento, tem que ter a pessoa exatamente da forma que você quer. Se é uma casa, a casa tem que estar definida na sua mente. Não pode ter dúvida nenhuma. Eu gosto muito de usar um exemplo que é aquela pessoa que vai num restaurante, senta na mesa e o garçom vem, traz o menu, fica ali do lado esperando, mas a pessoa, ela abre o menu e ela não sabe o que escolher. Ela não sabe o que ela quer. Ela não tem um objetivo definido. O garçom vai trazer alguma coisa para ela? Não vai. Ele não vai ter nenhuma ação. E o garçom é o subconsciente. Ele está fazendo o papel ali do subconsciente. Enquanto essa pessoa não definir, não criar o objetivo dela definido, ele não vai poder fazer nada. Ele vai ficar ali esperando, ou ele vai desistir, vai embora, vai atender outro cliente. Ou seja, ele vai deixar aquela ação de trazer a vontade para a pessoa, de trazer as ações necessárias para a pessoa através da vontade, da ideia, do pensamento, do outro, de uma mensagem no celular, no YouTube. Ele vai deixar de fazer isso. Por quê? Porque não sabe. A pessoa não sabe. Então ninguém pode ajudar ela. Então, quando a gente tem esse objetivo definido, que isso entra no subconsciente, o subconsciente ele vai entrar em ação. Primeiro você vai ter uma vontade, depois você vai sentir uma alegria, uma motivação. Você vai acordar de manhã sabendo quais são os seus objetivos. E uma vez que você elevou essa sua vibração, que você está pensando otimista, de forma positiva, você já saiu da frequência
limitadora. Então você já vai estar acessando níveis de consciência mais elevados, onde você vai perceber a sua intuição, e a sua intuição vai falar com você de diversas formas, e aí vai surgir uma pessoa no meio do caminho, do nada, aparentemente do nada, trazendo para você justamente a informação que você precisa para agir em prol da realização do seu objetivo. Gente, isso já deve ter acontecido com vocês em algumas situações, né? Vocês desejam muito uma coisa, querem muito uma coisa, porque já está definido na mente de vocês, e aí vocês veem que as coisas começam a encaminhar para que aquilo seja realizado. Porque a gente tem mais facilidade de acreditar em certas possibilidades da nossa vida. A gente tem que aprender a acreditar em todas as possibilidades. Tudo. Se um sonho surgiu na sua mente, é porque você é capaz de realizar ele. Senão ele não teria surgido. Entende? Quem aí de vocês considera que vocês têm uma mente mais para o positivo ou mais para o negativo quando vocês olham para as realizações que vocês fizeram e para as realizações que vocês ainda desejam fazer? Ou seja, aqueles desejos maiores que vocês têm na mente, qual é o nível de positividade, de mente positiva que vocês têm? De 0 a 10, de 1 a 10. De 1 a 10, qual é o nível de positividade que vocês têm em relação ao futuro de vocês? Aqueles desejos grandes, aqueles desejos que vocês olham assim lá para o futuro. Qual é o nível de mentalidade positiva? Fala aí, enquanto eu bebo uma água aqui. Eu hoje coloco uma numeração 9. Não tô no 10 ainda. Por quê? Porque eu ainda estou trabalhando essas questões dessa voz interior, mas hoje eu me coloco como 9. Aí o Roberto falou 7, muito bem, Roberto. Lembra que o topo é sempre 10. 10 é quando você olha e fala, não existe nenhuma limitação. Lembrando que quando a gente fala mais positividade, 7. Meire 7, muito legal. Olha, 7, o 7 entrou aí, né? Lembrando, gente, que quando a gente fala de limitação, às vezes a gente se engana, e essa voz interior nossa, ela nos prega peças. Leila, bom dia. Veveta 8, muito bem, Veveta. Tati 6. Gente, quando a gente pega essa nota, vem esse número, faz uma pergunta aí. Por que eu estou me dando esta nota? Por que eu estou me dando 9? Por que eu estou me dando 7? Por que eu estou me dando 6? Vai ter a conversa, presta atenção na conversa. Ela vai responder. A resposta é aonde você precisa trabalhar. De repente ela vai dizer assim, é porque você não tem conhecimento suficiente. Comece com as ferramentas que você tem hoje. Eu só dei um exemplo. Porque essa foi uma conversa minha. Você não é 10 ainda, você não alcançou ainda porque você não tem conhecimento suficiente. Ninguém tem todo o conhecimento necessário, mas sempre começa da onde ela decide começar. Então, assim, não importa se hoje você acredita que você não tem o conhecimento necessário para tal coisa, mas você está agindo, então comece, porque o conhecimento é o caminho, a experiência é o caminho, a vivência é o caminho. Comece. Então, presta atenção qual foi a voz interior quando você deu 6. Por que eu estou me dando esta nota?
seja qual foi a nota. A conversa interior é a limitação que você também precisa trabalhar no seu mental. Então, ela está registrada lá no seu subconsciente e ela está reverberando na nota que você está dando, nas ações que você faz hoje e nas ações que você deveria fazer, mas que você não faz. Então, quando a gente pensa em limitação, nunca olhe para fora. A minha limitação é porque é o meu chefe, ou porque não, é porque o país está em crise, não, é porque eu acho que não é esse momento agora. A Leila falou, minha nota é 7. Faz a pergunta, Leila, por que eu estou me dando 7 mesmo? Quais são os porquês? Cata os porquês. E aí você vai trabalhar esses porquês. O porquê é a limitação. Então, o tempo todo, essa voz interior nossa, que é a nossa mente lógica, tentando controlar a realidade, ela sempre vai dar a resposta de onde estão os obstáculos. Porque o obstáculo nunca está lá fora. Ele sempre está dentro de cada um de nós. Percebe como é importante a gente ficar prestando atenção no que nós estamos falando pra gente mesmo internamente? Se a gente aprender a olhar sempre para esse nosso interno, existe uma voz, que é uma voz que fala mais alto que essa voz do ego. Então, ela mostra todas as nossas limitações. O ego, dificilmente, ele vai te encorajar a fazer algo novo, a ousar, a se arriscar, ou a desapegar. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque essa mente egóica, ela é baseada em experiências do nosso passado. Então, tudo que é desconhecido para ela, ela tem muito medo. Ela nunca vai para o desconhecido. Por isso que a gente sempre tem que ouvir quando a gente olha para uma situação e percebe que aquilo é difícil, opa, o que está acontecendo aqui dentro de mim? Então, tem essa voz que ela é mais alta. Essa voz, ela sempre, apesar que eu falo aqui, mas ela sempre vai estar nessa região aqui, ó. Vai estar sempre no mental. Quando a gente se aproxima e se aprofunda um pouquinho mais do nosso ser, coração, essência, a gente vai perceber que tem uma vozinha bem sutil lá, falando mais baixinho, que é a voz do nosso espírito. Que ele é sutil e claro, reto, direto. Então, a gente precisa sempre prestar atenção nessas duas vozes. A voz do ego, que vai colocar todas as limitações, vai te mostrar toda a sujeira que está na sua mente, te limitando. E o espírito é aquele que, bem baixinho, ele vai dizer, você é capaz, você pode, confie e vai. Você não precisa nem saber o como. Porque o como a gente vai apresentar, eu vou apresentar para você no caminho. Eu vou mandar pessoas, eu vou mandar situações, eu vou criar situações ali que você nem precisa entender como que aquilo aconteceu. Mas confia e segue. Define o que você quer, porque aí eu posso te ajudar. Se você não definir, eu não posso te ajudar. Não posso fazer nada por você, porque eu respeito o seu livre-arbítrio. O ego, ele não respeita o nosso livre-arbítrio. Ele quer nos controlar, mas o espírito não. Ele respeita e ele torce pela gente. E isso é aqui, né, quando a gente fala de prosperidade, riqueza e paz de espírito, é acreditar que existe dentro de nós o sim e o não, o positivo e o negativo. Nesse livro, ele fala também dos nossos guardiões, né? Ele criou alguns guardiões que ele disse que toda vez que ele percebia que ele tinha uma questão ali que estava bloqueando a vida dele, ele invocava, né, essa força, que é uma força espiritual. Então, nós somos espirituais. Nós temos o nosso eu superior, que é uma força, e a gente pode invocar ele diariamente na nossa vida, inclusive para nos ajudar a definir os nossos objetivos.
E eu já fiz esse exercício várias vezes, que é quando você define que você quer algo na sua vida, você tem que ter um porquê. Bom, se eu quero atingir um nível de riqueza, por exemplo, X, por que eu quero isso? Por que isso é importante para mim? Quando você vai pelo seu lado espiritual, você vai ver possibilidade de fazer coisas através da sua prosperidade que vai contribuir para o mundo, que vai ajudar o mundo, que vai trazer algo bom para o mundo. Quando você vai apenas pelo ego ou pelo lado lógico da mente, você vai pensar em possuir coisas. Possuir coisas no material e dificilmente estará incluso ajudar pessoas, contribuir com pessoas, se doar, servir. Então, isso também é importante a gente olhar dentro e dizer assim, peraí, esse meu objetivo, ele está alinhado com o meu ego ou com o meu espírito? É isso que vai moldando a nossa capacidade de criar uma vida leve, uma vida com paz, uma vida com dinheiro, paz, leve, feliz, alegre. Aonde a gente passa a ser um ser útil, aonde a gente passa a ser um ser que a gente serve como um motivador também para o outro. Entende? Quem de vocês aí tem esse costume de invocar as forças espirituais, independente da sua crença, para te ajudar no dia a dia a desenvolver o seu objetivo? Quem tem esse hábito de ter um ser, um espírito invisível, uma força invisível, mesmo que seja o seu eu superior, ali do seu lado, te ajudando nas decisões? Porque às vezes a gente tem os nossos amigos e a gente tem um desejo e a gente vai lá conversar com o amigo, né? Pedir a opinião do amigo, o que o amigo acha, mas a gente esquece de perguntar para a única pessoa que sabe a resposta certa, que é o nosso espírito, a nossa essência, o nosso eu verdadeiro. E aí a gente também acaba cometendo enganos. Quando eu entrego, quando eu não confio muito em mim e eu dependo da opinião do outro, eu já estou mostrando uma limitação que existe dentro de mim e eu também estou mostrando a minha desconexão e a minha falta de fé. Então esses são pontos também que a gente, nessa definição de objetivos, a gente também precisa prestar atenção. Eu estou fazendo dessa forma? Eu sou uma pessoa insegura que eu preciso da opinião do outro lá fora, sendo que existe alguém dentro de mim com uma certeza absoluta se isso vai ser bom ou ruim? Mas para me conectar com essa certeza absoluta, eu preciso me interiorizar, ou seja, eu preciso parar de ouvir o mundo lá fora e preciso começar a ouvir o meu mundo interno, o meu lado espiritual, o meu coração. Então eu saio do mental e vou para o coração. A Edelisa falou eu sim, euzinha. Lembra, gente, que a nossa vida, ela reflete os nossos pensamentos. E nessa definição de objetivo, nessa clareza do quem eu quero ser, o que eu quero ser, por que eu quero ser, quais são os pensamentos que eu tenho? A gente volta lá para o primeiro ponto, que é quando eu penso num objetivo, qual é a minha conversa interior? A Edelisa falou, aprendi sobre o estudo no livro 100. As lições do 100, muito legal, no livro 100, muito bacana, Edelisa. A Veveta disse, eu invoco. E o livro 100, ele leva a gente exatamente para esse lugar de que
A única verdade que existe é a verdade dessa nossa essência. Tudo o resto é uma ilusão. Por isso que a gente não pode se deixar levar por essas limitações. E a gente aprendeu a ser limitado, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do Elon Musk, que eu acho que ele é a pessoa mais visionária que existe neste momento do planeta Terra. Né? Uma pessoa que quer fazer uma linha de turismo entre o planeta Terra e o planeta Marte. Só um homem muito visionário pode ter essa ideia, esse objetivo, porque este é um objetivo definido na mente do Elon Musk. E ele vai realizar esse objetivo. Ele vai realizar. A gente percebe que ele vai realizar. E eu acredito que vai ser assim logo. Não vai ser daqui muitos anos, não. Vai ser muito daqui a pouco. Daqui 2 anos no máximo, eu acredito que ele já esteja fazendo os seus testes com os primeiros grupos de turistas para Marte. Então imagina um homem com a mentalidade de Elon Musk. Ele não tá nem aí com a opinião dos outros. Muito provavelmente ele não consulta a opinião dos outros, mas sim a opinião do eu interior dele. Apesar de existirem pessoas que dizem que ele trabalha para o mal, que é conspiração, que etc e tal, eu acho que ele usa do seu potencial mental positivo, porque sim, positivo, para criar a realidade que ele definiu como objetivo. É o objetivo da vida dele, né? E nessa questão do objetivo da vida dele, ele está contribuindo para o mundo? Com certeza ele está contribuindo para o mundo. Com certeza, de acordo com o seu trabalho, de acordo com as coisas que ele faz, que nem sempre é tão mostrada, mas sim, ele ajuda, né? Se a gente tem boa conexão de internet, parte disso é através dos satélites dele. Sim. E aí, se tem conspiração, não tem conspiração, se a gente olhar para o lado da conspiração, a gente foca a nossa mente no negativo. Então, vamos focar a nossa mente no lado positivo. Eu, por exemplo, sinceramente, eu adoraria fazer um turismo em Marte. Gente, eu adoraria. Sim, e eu quero desenvolver uma riqueza a ponto de poder ir para Marte. Ou por que não? Se a minha mente está pensando nessa possibilidade, por que não? Por que não? Então, a gente pega um exemplo, eu peguei esse exemplo aqui porque eu acho que é o exemplo mais contraditório, né? Que tem aquela turma do contra, tudo, mas eu peguei esse exemplo exatamente para a gente fazer a seguinte pergunta: e por que não? E de que forma isso pode ajudar outras pessoas? Para mim, já é simples. Como que eu olho para ele? Como uma pessoa que me faz acreditar que eu sou capaz. Porque se ele pode, eu também posso. Então, ele já me ajuda nesse sentido. Tem várias outras pessoas, claro, eu tô dando um exemplo aqui que é o exemplo mais contraditório, mas, gente, pensa, usa a mente para o lado positivo. O que você deseja? Olha para alguém que já conseguiu. Olha para alguém que já conseguiu muito mais do que o seu objetivo, do que o seu desejo. E aí você diz, e por que não? E por que não? Se tem uma pessoa que pode, o universo ele não é preconceituoso. A mente humana é. A mente humana é, mas o subconsciente não é preconceituoso. O subconsciente, ele aceita tudo aquilo que você acreditar. Ele aceita. O universo também não é preconceituoso, ele aceita aquilo que você acreditar e ele dá igualmente para aquele que chegar nessa sintonia. Deu para pegar a mensagem? Então você precisa chegar na sintonia do que você deseja. Chegar na sintonia é acreditar. Eu acredito tanto que eu olho para o mundo e eu não vejo nenhum obstáculo. Por mais absurdo e louco que o meu objetivo possa ser, não vejo obstáculo. Porque eu tenho uma mente tão poderosa e eu acredito no potencial que ela tem, que eu não consigo enxergar obstáculos.
E eu me lembro disso, as coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma meio que automática, eu não parava muito para pensar nisso. Mas esses dias eu estava pensando sobre a questão de gratidão, de reconhecimento, de conquistas. E eu comecei a ver, né, a olhar, fui no Facebook, no meu Facebook, pessoal. Comecei a olhar, né, a minha história, os meus relatos lá. E aí eu vi, puxa, em 2013 foi a primeira vez que eu fiz uma viagem para fora do Brasil. E eu fui trabalhar num projeto da empresa na Argentina. Foi a minha primeira viagem internacional, né, para Argentina. Tudo pago, hotel 5 estrelas pago, fui trabalhar, né? Eu tava ganhando para trabalhar, mas enfim, a viagem, enfim, eu ganhei, né? Fui lá prestar serviço. E depois disso, eu fui várias vezes para Argentina, várias vezes para o Chile, várias vezes para o Peru. E aí quando eu vi, eu já estava indo, não a trabalho, mas eu já estava indo a passeio para o Panamá, aí já estava indo, sabe, para outros países. Aí quando eu olho hoje, eu já viajei 23 países desde 2023. E aí eu percebi que em nenhum momento eu coloquei uma limitação na minha mente com relação a isso. Era um objetivo, eu tenho um objetivo. Na verdade, eu tenho o objetivo de viajar todos os países do mundo e eu vou realizar isso. Porque não existe nenhum obstáculo. Então as coisas foram acontecendo de uma forma muito fácil, muito leve, foram surgindo oportunidades. Aí quando eu vi, eu já estava morando fora, quando eu vi, eu já estava experimentando outras realidades. Porque eu tirei todo o bloqueio mental que existia. Porque até então, imagina, eu viajar para outro país, era uma coisa tão distante, tão distante. E aí quando eu vejo, em poucos anos, eu realizei muito mais do que eu imaginava. Porque o simples fato de acreditar já fez com que várias ações fossem acontecendo. Foram criando várias oportunidades. E eu fui me deixando, me permitindo ir. E isso é para tudo na nossa vida. Eu dei esse exemplo aqui, mas é para tudo na nossa vida. E aí hoje eu tô justamente usando esse mesmo exemplo para a minha questão de prosperidade financeira. De espiritualidade, de conexão espiritual. Eu tenho uma vontade de ter uma conexão espiritual muito elevada. Se eu puder chegar à 9ª dimensão e experimentar a 9ª dimensão, eu quero. Eu quero. É importante para mim. Então, isso está muito definido. Quando eu defini isso, eu percebi que as coisas começaram a acontecer também. Conhecimento, pessoas, a própria conexão que melhorou, o meu envolvimento ali diário no que fazer, no que não fazer, o que eu mudei a alimentação, mudei várias coisas, porque eu entendi que aquilo era um processo importante. Se o meu objetivo é me elevar espiritualmente. Entende? Então, eu parei de beber álcool, nunca mais bebi álcool na vida, porque eu sei que atrapalha, então eu não preciso disso. Porque o meu objetivo é mais importante que isso. Então, dentro desse processo, o que eu vou deixar aqui de tarefa para vocês? Qual é o meu objetivo definido? Sem olhar se isso é absurdo demais, se você acha que você não é capaz. Não, qual é o seu objetivo que está dentro do coração? Que você fala, nossa, eu queria tanto realizar isso. É viajar o mundo inteiro? Tá dentro do seu coração? Você quer muito isso? É importante para você? Vai te dar conhecimento? Você vai poder trazer informações para outras pessoas, né? Porque quando a gente viaja, claro, a gente tem um conhecimento diferente que pode ajudar outras pessoas. É de coração? É sincero? É da sua alma? É do seu espírito? Define. Define. E começa a agir. Quais são as limitações e o que eu preciso fazer agora, neste momento? Sem pensar no como, mas o que eu vou fazer agora, neste momento, para que isso se torne real na minha vida? Realidade na minha vida. Quais são as forças, né, o meu potencial que eu preciso resolver aqui dentro e desenvolver ele, porque ele já existe.
A mente é uma, a consciência é uma só. Então, todo o potencial já tá lá. Só preciso desenvolver. Quero me tornar um Elon Musk? Vou me tornar. O que eu preciso fazer? O que ele fez? Vou fazer a mesma coisa. Sei lá, quem que eu quero me tornar? Igual a quem? Não no sentido igual, mas no sentido... Eu olho para ele como um motivador. Quem? Usa essa pessoa como motivador para você. E faz. Quer desenvolver algo totalmente novo? Quer criar algo totalmente novo? Faça. Se existe esse pensamento dentro de você, acredita que ele é possível e faça. Quero desenvolver um novo produto, sei lá, uma tecnologia nova? É um desejo? Faça, acredite, coloque isso como objetivo e faça. Ah, eu só quero mudar de emprego. Mude. Acredite, coloque isso como objetivo e mude e faça. Ok, gente? Olha, já estamos dando 53 minutos, eu vou terminando essa live. E o que eu quero deixar para vocês de mensagem é: se conectem à força invisível dentro de vocês. Defina o que vocês querem, diga para essa força interior exatamente o que vocês querem, se coloque como prontos. Eu estou pronto, eu estou pronta, é isso que eu quero, me mostra o caminho. Me mostra o caminho que eu vou seguir. Entende? Então, assim, definição. Eu defino isso hoje, eu determino isso hoje, eu invoco todas as forças, todo o meu potencial. E é a partir de hoje, este é o meu foco. Nada lá fora, nada, absolutamente nada lá fora vai me tirar deste objetivo. A Cris falou, oi de Londres. Ai, essa Cris é muito chique. Oi, Cris. Seja bem-vinda. Estamos no final da nossa live, mas ela vai ficar gravada aqui no YouTube. A Tati falou, foi maravilhosa, live, gratidão. Ô, Roberto, você mandou uma request aqui, uma requisição para entrar na minha live? Ou você apertou o botão por engano? Fala aí, se você quer entrar, você entra agora e a gente já bate um papo aqui. Sabe que aqui é aberto. A Meire falou, gratidão ao universo por ter colocado você no meu... Olha, a Meire é uma querida que eu conheci lá, a Meire estava na Itália quando eu conheci a Meire, eu estava na Irlanda. Agora a Meire está no Juazeiro do Norte e veio me visitar este final de semana aqui em João Pessoa. Olha que legal, Meire. Depois a gente vai se encontrar de novo, tirar uma fotinha aí pra gente registrar o nosso encontro. A Meire da Meire Tour. Olha só, tô planejando fazer um passeio no Egito ano que vem. Eu acho que a Meire Tour vai nos ajudar na realização desse projeto aí, desse objetivo, né, Meire? Gratidão, Neuza, Beveta, gratidão sempre. Meninas e meninos que estiveram aqui na live, gratidão. Quero mais um recadinho, quero lembrar a vocês que eu estou com as vagas abertas para a mentoria, para o novo grupo, o próximo grupo da mentoria terapêutica, tá bom? Quem tiver interesse pode pedir o link aqui para mim, eu envio o link na bio, mas eu vou postar também a página para vocês conhecerem todo o programa, tá? E ó, gente, vem comigo que essa mentoria é muito legal, é muito bacana. Eu garanto para vocês que vão ajudar bastante vocês aí nas definições e na realização aí e no desenvolvimento de todo o potencial de vocês, tá bom? Beijo, minha gente, próxima live quinta-feira. Quinta-feira acho que eu vou trazer um assunto bem diferente, tá? Vou trazer... Tô pensando aqui em trazer um assunto que também tá muito dentro de mim aqui. Veveta, a Ivete falou, vale a pena a mentoria. Veveta é minha mentoranda, uma das minhas mentorandas. E vale, né, Veveta? Vale muito a pena. Dia 16 a gente tem um encontrinho pelo Zoom.
E com certeza, hoje eu confio 100% nesta mentoria, eu confio 100% nesta entrega, eu confio 100% que o meu trabalho é contribuição. Hoje eu confio 100%. Eu precisei trabalhar isso, ó, aqui no mental, porque eu duvidava. Hoje eu não duvido mais. Beijo, minha gente. Quinta-feira a gente se vê. Tchau, tchau.